Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um fantástico episódio da F My Brain. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Preparados para o tema de hoje? O câncer é minha culpa? Fuck My Brain. Pá. De cair o queixo, não é verdade? Caraca. Pois bem, e quem vai falar sobre esse tema com a gente é a doutora Mariana Mendes. Ela é mãe da Giovana e do Rafael. Ela é paciente oncológica, sendo diagnosticada com câncer de mama aos 37 e teve uma recidiva aos 39. Ela é médica com especialização em cardiologia, com expertise no cuidado centrado na pessoa, sendo health coach e médica do estilo de vida, em breve concluindo a formação de arte-terapia. Ela é idealizadora e fundadora do projeto Enlace, oferecendo apoio emocional a mulheres com câncer de mama e seus familiares, sendo reconhecida pelo Prêmio Mulher Santista e com o título de Cidadã Santista pelo cuidado empático e integral, além do acolhimento para tantas mulheres que, como ela, passam ou passaram pelo câncer de mama. Doutora Mariana Mendes, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E olha, quem está aqui? Eu, Marina Machado e Natália Mestre. Eu sou a Marina Machado, eu sou mentora em comunicação e também com expertise em liderança positiva. Você, Natália Mestre, sua linda. Como você está, Nath? Nath que é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, 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 oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Mari! Oi, Seja muito bem-vinda. Eu tenho que confessar aqui que eu tive a honra de fazer um projeto de branding, de comunicação com a doutora Mariana e foi realmente me aprofundando nessa história que eu falei pra Má, a gente tem que chamar a doutora pra esse episódio. Ela é maravilhosa, então vamos começar. Vamos começar depois que você, F My Brainer, ou pessoa que acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, né? E quer saber onde nos seguir. Então estamos aqui no YouTube, se você estiver nos assistindo, @canal F My Brain. Você pode só ouvir no Spotify, @F My Brain. Lembrando que estamos no Deezer, Google Podcast, na Amazon Music, não dá pra perder a gente. E nós estamos no Instagram, no @fmy.brain. Agora, temos o nosso clube de assinatura. E nosso clube de assinatura é um apoio de você que sabe que esse é um conteúdo incrível, que você pode nos ajudar a manter o nosso projeto, que R$4,80 e pouquinho por mês, R$4. Gente, por favor, é um cliquezinho ali. Entre em Seja Membro no nosso canal do YouTube. Se você usar um celular da Apple, um iPhone, você vai precisar ir para o computador. Mas se você tiver Android, no celular aparece ali também. E tiver no computador para todo mundo. Então, por favor, apoie, porque você vai ter acesso aos convidados, vai poder fazer pergunta, aí vai assistir as respostas exclusivas, vai concorrer aqui, Natália Mestre. Tcharam! Olha só, depois não adianta ficar chamando a gente na rede social. Quero uma caneca, eu quero uma caneca. Aqui, ó. Então, pra você parar de pedir, se inscreve e faz dedinho cruzado pra ser sorteado. Participe, comente, sei lá, o pessoal que tiver mais atuação também tem mais chance. É verdade. E vou fazer um convite especial para você que é de alguma empresa. Temos duas opções muito legais. Primeiro, esteja aqui conosco como patrocinador deste podcast, contate a gente. E se você quiser levar o conteúdo da F My Brain para dentro da empresa, com uma jornada de educação voltada para a saúde mental, a gente pode estar lá com você também. Então, acione a gente por aqui. Dito isso, por que a gente trouxe a doutora Mariana? Toda essa explicação, esse começo, falam de uma carreira. Mas o que eu achei incrível quando a Natália contou para mim sobre você, é uma vivência ao descobrir um câncer e não encontrar razões na sua vida que pudessem te levar a um câncer. E aí, não encontrar ninguém preparado para te auxiliar e até não saber muito bem de onde vem. E essa gerou uma transformação na forma com que você entende a medicina. Então eu tô dando aqui um resumão, tipo Twitter, né? Só para as pessoas entenderem que não é um programa sobre apenas câncer de mama. A gente está falando, né, de uma transformação de uma pessoa que é médica, cardiologista, que entendeu que a medicina está precisando de uma reformulação.
Eu quero começar com dados, como gosto muitas vezes. Então, dando conta que em 2024, o câncer de mama tem tudo para continuar como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil. Essa constatação é do Instituto Nacional do Câncer, que estima que só esse ano 73.610 novos casos devem ser registrados. E aí existe um fator que a gente sempre fala, e é um problema de acesso, que é a demora no diagnóstico. Né? Existe uma média de demora de 142 dias para o diagnóstico de câncer de mama. É muito longo e provavelmente aí vai comprometer um prognóstico favorável, porque uma vez que você pega pequenininho, a chance é maravilhosa. Médio, tem chance boa, mas depois se avançou muito, aí começa a ficar complicado. Ou seja, 2,4 vezes o tempo recomendado pelo INCA, com chance de efetivação do diagnóstico em até 60 dias, somente para 8,9% dos casos da amostra. Pronto, Mariana. Então, assim, temos um número enorme de mulheres que ainda vão descobrir esse ano que tem câncer de mama. A gente tem uma dificuldade de acesso a esse diagnóstico, a gente precisa aumentar isso. E como é que... Vamos agora à sua história. O que o câncer causou em você? Porque a nossa pergunta como título é: o câncer é minha culpa? Chegou você a alguma conclusão se o câncer era sua culpa? Que momento importante falarmos sobre isso. É sempre importante falarmos sobre o câncer. Quanto mais falarmos, mais desmitificar a gente pode tirar os fantasmas, né? E aproximar isso das pessoas. O câncer não é minha culpa. E isso eu insisto e eu falo para todas as mulheres: o câncer não é nossa culpa. Mas, por algum momento, eu pensei que era minha culpa. Não que eu quisesse, mas faz parte do processo. Assim, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, como câncer de mama, por exemplo, a gente tem aquela fase da negação, né? Fala, não, deve estar errado esse resultado. Acho que eu vou fazer um novo resultado, ou um novo exame. Ou então eu vou procurar uma segunda opinião médica, porque não é possível. Não é possível, tá errado isso. Ninguém na minha família, né? Não tem no meu caso, aos 37 anos eu não tenho história familiar, não tinha fator de risco desses que são conhecidos. Jovem. Eu amamentei, não fumei, não sou de beber, aquela coisa toda que a gente já sabe que está ali descrito. Me alimento regularmente, com uma alimentação saudável, pratico atividade física de forma regular, embora não seja atleta, né? Dentro da minha possibilidade eu faço isso, eu falo, por que isso aconteceu comigo? E aí eu entro na segunda fase desse processo, que é a fase da revolta, né? Eu falo, por que comigo? Por que eu? O que eu fiz para ter um câncer de mama? E eu não conseguia achar respostas. E aí, acaba vindo essa culpa para nós, né? E a gente precisa, isso faz parte do nosso processo analítico, encontrar as respostas, né? Como qualquer paciente, a gente precisa, é algo que não dá para assimilar, não dá para entender, e a gente precisa de uma resposta e ela não vem. Então a gente olha para trás e fala, o que eu fiz de errado? Então, em primeiro momento, a gente busca essa culpa em nós. E muitas vezes, colocam a culpa sobre nós, de uma forma velada, né? Porque o que eu mais ouvi no início era assim, mas você não percebeu isso antes? Nossa! Você não percebeu alteração nenhuma? Tava só aguardando para crescer um pouquinho mais. Não. E aí eu respondia, não tinha nada alterado. E aí eu falava, não, eu fui na minha consulta, eu ainda respondia, porque eu não tinha noção disso, né? Eu falei assim, não, eu fui na minha consulta, fui na minha médica, e eu não tinha nada, o exame físico era normal, eu não senti nada ao autoexame. E aí eu comecei a perceber que eu estava respondendo muito, e eu me peguei pensando, eu falei, opa, pera um pouco. Então, eu deveria ter percebido isso antes? Mas eu comecei a falar, não, pera um pouco, isso não tinha alteração, eu não tinha como ter descoberto antes. Eu falei, pronto, as pessoas sem querer acabam perguntando, como você não viu isso antes? Ou seja, não era para você ter o câncer. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes essa culpa, ela vem de uma forma velada, né? E outro dia também, no início, que eu tive depois, eu tive a recidiva, né? Mas quando foi o primeiro momento, me perguntaram, mas você passou por alguma situação de trauma? Você brigou com seu marido? Aí eu falei, não, querida, tá tudo certo. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se deixando levar por esse tipo de comentário. Porque é uma situação que a gente já tá fragilizada,
né? A gente já está lidando com a maior situação de vulnerabilidade. A gente entra em contato com uma realidade, no meu caso, por exemplo, desconhecida, porque eu me achava super saudável. Eu só tinha uma rinite de vez em quando. e tudo bem, sabe? Aí eu, na história do porquê, eu falo, por quê, gente? Eu não tenho nada, eu sou saudável. Eu tenho tantos planos, eu sou uma pessoa alegre, eu tentando achar justificativas. Então, da onde veio essa doença? E daí começou a minha conversa com o meu médico, porque eu falava, de acordo com o livro, eu cumpri todos os requisitos. E da onde veio esse câncer? E aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, tem algo errado aqui, que talvez a gente tenha a falsa sensação de estar saudável. Porque muitas vezes a gente acha que o estar saudável é não ter alguma doença conhecida, estar com os exames normais, os exames sem alteração, mas muitas vezes eu poderia estar com alguma situação que eu fui aprender com a doença, que eu estava em discordância com a minha essência, e eu não tinha me dado conta disso, porque a gente vai vivendo e não vai tendo tempo para refletir sobre a nossa vida e sobre os nossos reais e mais profundos desejos, né? Mas tudo foi um aprendizado, né? Mas lidar com a situação do câncer, sendo uma pessoa assintomática, me achando saudável, com 2 filhos pequenos, com os exames todos em dia, foi muito difícil, porque em plena pandemia eu fui fazer minha primeira mamografia, e eu falo que a minha médica, meu anjo da guarda, porque ela foi iluminada por Deus, porque aos 37 anos, de acordo com as diretrizes, não tem necessidade de fazer mamografia, principalmente se você não tem fator de risco. E aí ela falou, Mariana, fazer uma mamografia você nunca fez. Ano passado você estava amamentando o Rafael, vamos fazer, que aí já fica como se fosse o seu próprio modelo, a sua própria referência para quando você tiver 40 anos a gente fazer a cada ano. Eu falei, vamos? Falei, uau, minha primeira mamografia, vou fazer. Vou achatar o peito na Nossa, maquininha. Juro, eu fiquei feliz que eu ia fazer, porque eu nunca tinha feito. Acho tão ruim assim. Nossa. É uma encaixada. É algo suportável, não é confortável. Sim, mas é suportável. Mas ok, aí eu Sim. falei, gente, eu consegui fazer e tal. Quando eu vi que a técnica continuou repetindo e repetindo, falei, bom, eu nunca fiz, mas esse tanto de imagem que ela tá repetindo tem algo errado. Aí eu falei, tá tudo bem? Ela assim, pra não ficar com uma dúvida e tal. Aí eu falei, não acredito, tem algo errado. Aí fui pro ultrassom, né, porque o ideal é fazer casado, né, ultrassom e mamografia. Aí na mamografia, a colega médica fazendo, e ela fazia e não falava nada, e ficava naquela mesma região, que foi na mama esquerda. No ultrassom. Nossa, desculpa. No ultrassom, fazendo, e não estava identificando nada, aí chamou uma outra colega para ver, e nada. Eu falei, gente, vamos lá. Tem algo errado, não tem? E eu já desesperada. Aí elas falaram, olha, é que na mamografia, nós vimos microcalcificações agrupadas. E isso nos deixa um pouco preocupados, só que a gente não pode afirmar nada, porque precisa ser visto se são polimórficas, né, avaliar direitinho pelo pessoal da mama, então a gente não pode falar nada, mas é óbvio que eu já estava desesperada naquela hora. Você ligou pra funerária, saindo de lá. Praticamente, mas foi bem isso que aconteceu, quase, né? E aí, ela falou, olha, Mariana, que aí que me pegou, porque ela falou assim, Mariana, se você tivesse vindo fazer somente o ultrassom de mamas, que é o que eu sempre fiz anualmente, muito provavelmente o seu exame seria normal, porque as microcalcificações não são bem vistas pelo ultrassom, e sim melhores vistas pela mamografia. E não era um nódulo para eu sentir alteração ao autoexame. Eram microcalcificações, algo minúsculo, que se eu esperasse talvez até os 40 anos para fazer minha primeira mamografia, o prognóstico poderia ser diferente. E daí eu defendo de que a mamografia deveria ser antes, sim. Até porque os hábitos de vida, enfim, né, a realidade tem mudado e muitas mulheres jovens estão tendo câncer de mama. E aí eu saí de lá e minha vida tinha acabado. Né? Meu chão se abriu e eu olhava para os meus filhos e eu só chorava. Porque eu pensei, vou morrer. Porque o câncer, a hipótese, né, a suspeita de ter um câncer, ela é muito cruel. Sim. Ela destrói a gente, é um fantasma, né? É uma dúvida, são medos, são pensamentos negativos e destrutivos muitas vezes.
E eu olhava para os meus filhos pequenos, minha filha com 3 anos e o Rafa com 1 ano e meio, e eu falava, gente, e agora? O que vai ser deles? Eu só queria vê-los crescer. Então, eu sofria por tudo, pela suspeita, pelo medo de morrer, pelo medo de não ver meus filhos crescerem, medo deles crescerem sem a mãe. Então, o meu desespero, né, Nath, que eu até comentei com a Nath, era assim, o meu maior medo com tudo isso, eu olhava para as crianças e falava, eles não podem me amar. Porque o meu desespero de morrer e de deixá-los sem mãe era o sofrimento que eles poderiam ter. Depois eu fui entender que isso era um mecanismo de defesa meu, em tentando cuidar deles, né? Mas eu não podia contar isso para ninguém, porque eu falava, bom, se eu contar isso pro meu marido, ele vai achar que eu tô ficando doida. Se eu falar isso pros meus pais, pros meus irmãos, pra alguém, eles vão achar que eu tô surtando. Porque que mãe vai querer que os filhos não amem? Então eu pensava, eu não posso dar carinho, eu não posso ser aquela mãe carinhosa, eu não posso ser aquela mãe amorosa, como eu sempre fui, de agarrar, apertar, cheirar, porque eu não quero que eles sofram quando eu morrer. E esse pensamento ficou tipo um looping na minha cabeça por vários dias. E eu não dividi isso com ninguém, nem com o meu próprio médico. Com ninguém. E eu não tinha ninguém para conversar, por melhor que fosse a minha rede de apoio. Até que chegou uma moça muito querida, e eu digo que o meu projeto Enlace nasceu com ela, porque ela chegou perto de mim e falou assim, Mari, eu descobri que você tá com câncer de mama. Posso falar uma coisa pra você? Ela falou algumas coisas sobre o tratamento, que foi ótimo, e eu brincava que ela era tipo meu guia, porque quando eu ia fazer a quimio, eu ligava pra ela, eu falei, tô sentindo isso, é assim mesmo? Ela, é assim, fica tranquila, vai dar certo. E aí ela falou assim pra mim, mas você não acredita? Quando eu descobri o câncer, minha filha tinha a idade da sua, e você não vai acreditar o que eu fazia com ela. Você acredita que eu maltratava ela porque eu tinha medo dela sofrer quando eu morresse? Quando ela falou isso, me tomou uma emoção e eu falei, eu não tô louca! Esse diagnóstico roubou tudo de mim, mas ele não roubou a minha sanidade, não é possível. E eu chorava, eu abracei ela, eu falei, era tudo que eu precisava ouvir. Como eu precisava conversar com você. Como é importante a gente conversar com alguém que entende a nossa dor. E alguém que não nos julga. Sim. Alguém que nos acolhe. E alguém que nos compreende na dor mais profunda, por mais surreal que isso possa parecer. E daquele dia em diante, eu pude entender, conversando com ela, porque ela já estava com 10 anos após o diagnóstico. E aí eu falava, gente, tem esperança, tem vida, tem luz no fim do túnel. Porque eu não sabia. Porque dentro da minha formação de médica, eu não passei muito pela parte da oncologia. E dentro da cardiologia, eu só vi os desfechos desfavoráveis, né? Enfim, os efeitos colaterais, cardiopatias, enfim, porque existe a toxicidade, pode existir, né? A toxicidade por causa dos quimioterápicos. E eu fazia exame de mulheres mastectomizadas, de mulheres que tinham comprometimento miocárdico, da função cardíaca em função do tratamento, e eu só olhava o lado ruim. E a única referência que eu conhecia, já que eu não tinha a história familiar, né, era uma amiga da minha mãe que morreu jovem. Então eu falei, pronto, esse vai ser o meu desfecho. Vocês estão de brincadeira com a minha pessoa. É que eu já chorei muito com essa história, agora eu tô preparada. Você tá plena nisso. Eu vou passar a palavra para você, é que eu vou perder o time de dizer uma coisa. Há muitos anos eu entrevistei quem era na época o diretor, ou sei lá, presidente na época, do Hospital de Barretos, que é a referência, né? Tratamento de câncer. E eu lembro de estar numa ponte com ele, vendo o hospital, sei lá, de longe, e eu falei pra ele assim, eu falei, nossa, que linda a sua escolha, a sua jornada, né, de se dedicar a trabalhar com câncer, porque você vê, né, lidar com a morte, quando você quer se dedicar. Ele falou assim, Marina, se morresse mais gente do que sobreviver, você não estava nesse trabalho. É que quem morre vira número, quem sobrevive não. Isso. E eu falo, eu fico arrepiada aqui. Eu nunca mais, a partir daquele santo dia, olhei pro câncer do mesmo jeito.
E a minha referência é diferente porque eu tive, minha tia teve câncer de mama, tá aí, linda, maravilhosa, fez adenomastectomia, tá tudo certo. Meu pai teve câncer de próstata, pá, resolveu, tirou, e nenhum deles teve que fazer químio, foram coisas pegas muito no início, etc e tal. Conheci pessoas próximas também que tiveram câncer, resolveram. Então a minha relação, graças a Deus, é de pessoas que todas sobreviveram. Então, por favor, gente, por favor, aqui, tá aqui. Exato. Não é uma sentença. O Tá câncer aqui. não é uma sentença. Tá, desculpa, vai, Nath. Deixa eu abraçar o Neil Armstrong, que eu tô um pouco sensível. Ah, que lindo. É que eu lembrei da primeira vez que eu e a Mari, a gente conversou. E aí, nossa, né, Mari? A gente tava trocando, de repente, eu assim... Você contou essa história pra E mim, mas você- saindo dela, eu tô aqui. lógico, até hoje porque eu me dela é emociono. dela. Eu tenho 2. E o que a gente menos quer Não é ver os filhos sofrerem, Exatamente. né? Então, Nossa senhora, mas eu também, assim, eu até comentei com a Mari quando a gente começou a conversar que a minha avó teve câncer de mama com 60 e pouco também, deu tudo certo, sarou, não precisou nem fazer químio. E meu avô teve câncer no intestino com 70 e pouco também, deu tudo certo. Então, assim, né, é isso, não é uma sentença. Mas Mari, queria te ouvir um pouquinho sobre, assim, como você... um pouco da medicina e você, né? Então, assim, é muito interessante essa coisa de que você, que sempre esteve sentada de um lado da mesa, né? Agora virou do outro lado da mesa. Então, assim, o que você acha que poderia ter sido de diferente da medicina no seu tratamento que te fez pensar a medicina de uma outra forma? vamos lá. Tudo. Olha, até que não, porque os meus médicos foram, assim, anjos na minha vida. Né? Até as broncas que eu levei serviram para eu aprender, né? Mas, porque meu médico sempre falava que eu tinha que ser atleta, né? Perder peso, ok. No momento, talvez, que ele falou para mim, eu não estivesse bem para ouvir aquilo. Porque é a fase, né? Da negativa, né? A gente vai da negação, depois da revolta. E a gente pode se revoltar, inclusive, contra os nossos profissionais de saúde. Então, provavelmente, foi nesse momento que eu ouvi. Mas, o que eu mais senti falta no meu tratamento, porque eu tive condições de fazer meu tratamento num lugar adequado, com boa tecnologia, porque a gente vê esses desfechos favoráveis quando tem o tratamento no tempo certo, a descoberta no tempo certo, que muitas vezes não é a realidade de muitos. Então, o que eu senti falta de coisas simples. Eu queria ter conversado com mulheres que tivessem passado por isso. Eu gostaria de ter ouvido falar sobre como é viver no pós-câncer. Porque quando nós estamos doentes, a nossa doença ela é muito bem vista. E a gente tem consultas com médico, com enfermeiro, com nutricionista, e depois do tratamento, volta daqui a 6 meses. Como é que é lidar com isso? Né? Porque nesses 6 meses, você tem muita coisa, muito efeito colateral, a vida muda e a gente fica perdido, porque quem é essa nova pessoa? Não deu tempo de assimilar, a gente parece que está sendo levado por uma avalanche e você não tem outra opção a não ser seguir em frente. Então, você se pega pensando, uau, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Isso está acontecendo, é normal? Eu preciso entrar em contato com o meu médico. Eu tive condições de mandar mensagem para o meu médico e ele me respondeu. Muitas pessoas não têm. Então, assim, eu senti falta disso. Eu senti falta de ter o olhar para Mariana. Pessoa, mãe de 2 filhos pequenos, que tinha medo deles amarem e a mãe morrer e eles sofrerem. Eu só fui conversar isso com o meu médico há pouco tempo atrás. Ele falou, sério? E ele começou a contar casos que acontecem com os pacientes que não dá para entender. Não dá para entender pelos olhos dos médicos. Sim. Mas eu, enquanto paciente, consigo ver. Então, estar do outro lado da mesa foi um grande aprendizado para mim. E passar por essa prova de uma doença grave, sem dúvida, me permitiu ser uma médica melhor, mais humana, que consegue olhar para a pessoa e falar, o que você está sentindo?
Porque o que a gente faz é, como é que você tá? Não, efeito colateral. Eu recebo mensagem do hospital. Tá tudo bem? Tomou os remédios? Efeito colateral? Não tá tudo bem, mas eu tô com formigamento que tá me impedindo de fazer as atividades básicas. Se eu responder isso, a pessoa desiste de conversar comigo, porque é muita queixa, né? É uma nova vida. Como lidar com essa nova vida? Ninguém falou comigo sobre isso, né? Quem é a Mariana que se olha no espelho e se vê cheia de cicatrizes? E com certeza são cicatrizes que vão além da pele, né? Porque são marcas que ficaram, são ausências, são perdas. Então, assim, é importante ter um grupo. Como o grupo nos torna pertencentes, né? E é pertencente mesmo, porque a gente se sente pertencente tanto na dor e fala, não, tá tudo bem, eu senti isso, não tem problema, não tô tão fora ali, né? Porque a gente se culpa. A culpa do câncer não é nossa, mas a culpa aparece muito durante o câncer, né? Então, a gente começa a ter uns pensamentos, até pensamento assim, puxa, meus amigos estão saudáveis, eu não. Isso é uma certa inveja que a gente acaba se culpando por isso e envergonhada por que eu fiz de errado, por estar pensando uma coisa horrorosa dessa. Mas são as culpas que aparecem, né? Os familiares também, muitas vezes, porque é uma doença que abala toda uma família, não é só a mulher, é toda uma família, e a família também, na tentativa de buscar explicação, fala, você devia ter parado de fumar, você devia ter parado de beber, aquelas coisas na tentativa de ajudar que atrapalham muito, devia ter acordado cedo para correr. Enfim, são os puxões de orelha na tentativa de encontrar, né, respostas. Então, são várias culpas que vão aparecendo e até a gente acaba realmente, se não tomar cuidado, se deixando levar por isso. Então, o meu olhar como médica é poder entender, pode ter leveza na dor, né? É possível, sim, viver o câncer de mama continuando a enxergar a beleza em nossas vidas. Então, assim, por que não conversar com pessoas? Por que não ter alguém que olhe pra gente e ao invés de falar, Mariana, faça atividade física, você precisa ser atleta, eu poder falar pra ele assim, eu detesto fazer atividade física. Então, eu posso subir uma escada, tá tudo bem? Eu posso fazer uma caminhada, tá tudo bem? Então, assim, poder entender quem é aquela Mariana. É poder falar, bom, o que é ser atleta para ele? O que é ser atleta para mim? Você pegou num ponto que eu queria muito entrar. Então, vamos lá. Porque a gente escolheu esse título, né? O câncer é minha culpa, porque a culpa faz muito parte desse processo, como você falou. E a gente ouve as pessoas falarem, o câncer, as pessoas que são muito estressadas, as pessoas que são muito rancorosas, e as pessoas não sei o que lá, e isso vai consumindo, e câncer. Tá. Vamos pular esse achismo esdrúxulo de lado e vamos a um ponto que você falou logo no começo, que é que você começou a fazer algumas coisas que tinham mais a ver com a sua essência. Uhum. E quando você foi buscar ali, você não, a culpa não tinha, mas você estava meio desviada daquilo que era você. Então traduz isso, o que aconteceu? Muita coisa aconteceu. A gente tem o quê? Mais meia hora? Tá, dá pra contar? Vamos colocar dá pra contar. 20 minutos. Vocês aguentam? Vocês me ouvem até o final? 20 minutinhos pra dar tempo de fazer o boom. Quando eu tive o câncer, eu perdi o chão. Você tá bem? Tá zerada hoje? Eu tive uma recidiva eu descobri aos 37 e tive uma recidiva aos 39. Hoje estamos no 41. Eu já tô no 41 e eu estou zerada e eu acredito que estou curada. Então vamos fazer um brinde. Assim ficaremos. Saúde! A todos, né? Muita saúde! Mas foram 2 processos de frustração, tá? Depois a gente conversa só sobre recidiva. Tá. Mas, né, voltando ao assunto que eu já esqueci da pergunta, claro, porque eu sou pós-quimioterapia, a memória é uma leve lembrança. Olha, eu tô isso é importante. Isso. Não, mas é importante falar até sobre isso, porque foi uma crise. Como é que eu vou lidar com isso? Eu nunca perdi o raciocínio, sabe aquele controle? Então eu vou te botar na coisa voltei na essência. Já me achei. Não, porque assim, o que eu tava falando, né, quando eu descobri o câncer de mama, eu perdi o chão, mas eu descobri que eu tinha asas. Porque aí eu brinco, né, como eu comentei com vocês, a frase que eu mais uso é que a minha doença me curou.
Porque a partir do momento que a gente lida com a nossa finitude, com a nossa vulnerabilidade, a gente tem a oportunidade de enxergar a vida de forma diferente. Você começa a valorizar outras coisas e você fala, não posso perder tempo com isso. Isso não me faz bem, por que eu vou insistir nisso? Né? Então você começa a selecionar mais quem que você quer estar perto, quem que você não quer estar perto, o que você quer fazer, o que você deixa de fazer, você diminui um pouco os filtros, as cobranças que a vida, que você vai adquirindo ao longo da vida. Então, eu pude me despertar para a medicina que eu sempre acreditei e que eu sempre quis fazer, e eu era muito julgada, porque eu ouvia muito assim, Mariana, você fala muito com o paciente. Você não pode dar atenção para o paciente porque ele fala demais. E eu falo, não, mas é isso, eu quero ouvir o paciente. E nessas minhas conversas com o paciente, eu pude perceber que muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é saúde, doença, estar bem, não estar bem, porque quando eu faço exame nos pacientes, eu falo, senhor José, tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo. Alguma doença, algum problema de saúde? Eu falo assim, né? Algum problema de saúde? Não tenho nada, doutora. Aí eu tô lá fazendo exame, não, porque eu uso remédio para pressão alta, para diabetes, para perna que fica inchada. Eles começam a falar, eu falei, ele falou que não tinha nada, nenhum problema de saúde, porque ele já nem sabe mais o que é doença e o que é deixar de estar doente. E aí quando eu começo a conversar com ele, você vê que ele precisa ser ouvido. Né? Dor torácica, quantas dores você ouve e quando a pessoa vai falando, você fala, uau, às vezes é uma angústia, porque ela não é típica. Óbvio que a gente está num processo de investigação, né, cardiovascular, mas o que eu quero dizer é que é importante a gente ouvir, porque não é somente a saúde física. Os pilares de saúde vão muito além disso. É a parte da espiritualidade, a parte social, a parte emocional, a parte mental. E aí eu fui de cabeça, porque eu, enquanto paciente, eu senti essa necessidade. Eu precisei correr por fora. Minha terapeuta me ajudou, eu fui estudar sobre medicina integrativa, sobre a importância do bem-estar, e aí eu pude perceber que eu me cobrava demais. Eu estava vivendo dentro de um modelo que eu acho que foi traçado para mim ao longo da vida e entrou faculdade, residências e trabalho e cobranças, exigências, que eu adoeci. Não estou falando que não estou culpando, sim, né? Não estou culpando, mas eu estou dizendo que a Mariana é tudo isso. E aí eu falei, bom, se eu não tenho nada fisicamente ali, né, de laboratorial, né, enfim, geneticamente, hereditário, enfim, qualquer coisa, da onde veio essa desordem para causar uma desordem física? Eu falei, talvez seja na minha desordem emocional, né? Sei lá. E aí eu comecei a olhar com muito carinho para isso, e aí eu fui de cabeça e eu não saio mais. E até arte terapia agora a Mari faz. Muitas coisas a gente não consegue falar. Porque não é fácil trazer para o racional aquilo que a vida inteira ficou ali no inconsciente e naquilo que é escondidinho. Porque de alguma maneira, se a gente escondeu, é porque a gente não deu conta. Então, como é que a gente vai olhar para isso se a gente não identifica? Como a gente fala? Não fala. Então, o nosso inconsciente se manifesta através de imagens e a gente, através da arte-terapia, consegue entrar em contato com conteúdos riquíssimos e pode ter transformação. Então, um beijo pra Silvia, minha amiga, que faz arte-terapia maravilhosa. Sim. É incrível, gente. E é uma porta que se abriu, e aí você começa a olhar várias possibilidades de cuidado complementar. E o que eu quero falar é que muitas vezes as pessoas olham isso com um olhar meio torto, tipo um julgamento, né? Eu já ouvi isso, mas isso não tem nada a ver com cardiologia. Eu falei, mas é isso mesmo. Eu falei, acertou! Não é a parte da cardiologia que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma outra ferramenta que complementa no bem-estar do paciente que não está aderindo bem ao seu tratamento. Porque muitas vezes aquele paciente não foi visto, aquele paciente não foi visto como pessoa, né? É isso que eu quero dizer. Porque a doença dele muitas vezes foi vista, só a doença, porque o tempo não é possível ouvir tudo, né? Aquela pessoa não foi ouvida, né? Não foi ouvida com atenção, porque muitas vezes o médico já quer dar a resposta. Ele pergunta, mas ele já quer dar a resposta, ele não espera muito. Então, quando o paciente começa a falar, ele já corta. Ah, é isso, né? Ele é o detentor do saber. Então, até isso eu aprendi, que o médico e o paciente precisa ser uma união, precisa ser algo mais próximo, empático, que é olhar com o olhar do outro. Então, assim, é incrível, né? Poder olhar, ouvir aquela pessoa e ver quais são as dificuldades dela para ela não estar evoluindo bem com aquele tratamento. Então,
Opa, pera um pouco. Todas as medicações, as diretrizes estão sendo usadas. Tudo está sendo feito. Por que essa hipertensão não está tão controlada? Fator emocional? Uma das possibilidades. Então, assim, vamos olhar para aquela pessoa como um todo. Com interesse. Não só como uma pressão alta, não só como uma doença, né? E a nossa medicina, o modelo dela é um modelo curativo. Sim. Infelizmente, não é nem de prevenção e muitas vezes não tem esse olhar holístico, né? Não, e eu falo com a Mariana que meu sonho é que todos os médicos comecem a ter essa abordagem dela, porque eu acho que, óbvio, né, quando ela tá relatando o caso de um câncer, mas quantas vezes você chega no médico com uma dor e ela é fruto de um emocional, é algo psicossomático, né? Então, assim, eu acho que eu gosto desse viés da medicina que nos olha nos olhos, que nos olha como um todo, assim, espero mais médicos como você, Mari. Eu queria ouvir um pouco de uma coisa que você fala muito, né? Que é olhar além da doença, né? Olhar para o ser humano que está lá. E assim, eu acho que, né? Acho que a descoberta do câncer é muito difícil. Você já relatou aqui, depois descobriu uma reincidiva e passar por tudo. Como junta os cacos, Mari? Assim, como junta esses cacos que ficou careca, que, assim, que já pensou que não ia estar, depois não se viu a mulher que era. Como você volta? Foi um processo, não é fácil. Eu ia perguntar se voltou. Se voltou, né? Voltou, mas eu precisei de ajuda. Eu trabalhei muito em terapia, algo chamado de autoamor. Quando a gente se cobra, a gente se exige muito. E a gente vive, né, sob cobranças enormes, externas, né, do trabalho, da sociedade, enfim. E eu precisei ressignificar muitas coisas. Quando eu olhei para o espelho e vi os meus cacos, porque eu me vi sem cabelo, eu me vi com o rosto inchado, porque eu estava em processo de tratamento e até hoje eu não voltei nem para um peso, nem sei qual mais é o meu peso. E você se olha com aquelas cicatrizes sem a mama, com as unhas escuras, descoladas, e você não sabe, você olha para o espelho e não se reconhece, eu entrei nesse momento, eu olhei para o espelho e falei, quem é você? Brava, com muita raiva. Eu lembro que eu falava, quem é você? Porque quando a gente não se reconhece, é o fundo, é o lugar mais fundo do poço. Aí eu percebi que eu não estava legal, eu falei, não, pera um pouco. Aí eu mesmo fui ali, trabalhando aquilo, tudo que a gente conversa em terapia, ou que a gente já ouviu em algum momento, eu precisei fazer uma escolha. Eu falei, não, isso não vai me dominar. E eu olhei para aquele espelho e falei, eu precisei perder os cabelos, porque eu fiz um tratamento para eu ficar curada. Eu tive as mamas, assim, eu fiz mastectomia, então não foi só uma parte, foram todas. Toda a parte da mama arrancada, mutilada. Eu precisei que uma parte do meu corpo morresse para que eu pudesse viver, né? E eu olhava tudo que estava acontecendo comigo, eu falei, eu acredito que isso vai ser uma fase. Então, aos pouquinhos, eu fui formando uma cola, né? Que eu costumo dizer, eu uso muito isso no projeto. Eu fui usando uma cola do autoamor. Então eu comecei a olhar para Mariana e falar, tudo bem, Mariana, tudo bem que você adoeceu, mas agora você está curada. Não importa se o seu médico falou que você tem 95% de chance de cura, você tem 100% de chance de cura. Você precisa fazer escolhas no que você vai acreditar. Então, a cada vitória, a cada conquista, a cada ressignificado, eu fui colocando pozinhos de ouro nessa minha cola. E aos pouquinhos eu pude juntar os meus cacos e formar uma porcelana toda marcada. Mas hoje eu falo que aquela porcelana é do jeito que eu queria. E é uma porcelana muito mais valiosa. E eu falo isso para as mulheres porque o que a gente precisa na fase de vulnerabilidade ou na fase de um tratamento de uma doença grave ou de algum familiar é que a nossa essência continua a mesma, apesar de tudo ao redor estar em cacos. Você citou uma arte japonesa chamada kintsugi. Isso mesmo. Que é de você valorizar, né, esses cacos, e aí você une com essa cola ligada a ouro, ou com uma tinta com ouro e tudo mais, que fica ainda mais bonito depois de reconstruído. Um papel que eu acho que a gente volta e meia conversa quando se trata de
lidar com o processo do tratamento e passar pelo processo do câncer é o apoio. Né? Então você ficou sem cabelo, você ficou sem suas mamas, seu corpo ficou diferente, aquela coisa toda, e você tem um marido. Tava lá, ficou lá, como é que foi? Parceiraço, maravilhoso. E a isso, importância disso? É isso E que dos filhos? É fundamental. Muito bom esse ponto. Por quê? A gente precisa dessa rede de apoio, porque a gente perde muita coisa com o diagnóstico. Ele rouba os nossos sonhos, ele rouba a nossa alegria, ele rouba parte do nosso corpo, ele rouba a nossa autoimagem, tudo que pode roubar de bom, ele rouba. E se a gente não tem a nossa rede de apoio, aquele lugar que é a nossa segurança e proteção, fica pior. Eu tive um parceiraço que assumiu, na loucura do trabalho no meio da pandemia, ele assumiu a parte burocrática, porque a gente adoece, mas tem a parte burocrática de todo o tratamento, de convênio, de não sei o quê, de internação. Ele me ajudou, cuidou das crianças, foi um suporte para mim, mesmo sabendo que ele estava sofrendo, porque a gente faz o jogo do contente, né? Eu falo muito isso também, porque eu, enquanto Mariana, em paciente oncológico, eu não queria falar para ele que eu estava sofrendo, eu não estava dando conta, porque eu não queria que ele sofresse mais. E ele, enquanto meu acompanhante, se fazendo de forte, sendo que estava destruído por dentro, porque ele não queria, né, jogar mais uma carga em cima de mim. Então, assim, foi incrível. Meus pais também, eles participaram comigo no meu processo de raspar o meu cabelo, que também foi um grande... A gente se preocupa com isso. Eu falava, como meus filhos pequenos vão me ver sem cabelo, eles não vão me reconhecer se eu chegar careca. Eu falei, então eu vou fazer todo mundo raspar o cabelo comigo. Então, até isso, eles me ajudaram a vencer o medo de ficar careca, eles participaram do processo. Então, a minha realidade é uma realidade que eu posso me sentir privilegiada, mas não é a realidade de todas. Muitas mulheres no projeto contam que são abandonadas pelos parceiros. Mas eu falo para elas que quando elas são abandonadas pelos parceiros, isso diz respeito a ele, que não deu conta, não diz respeito a ela, não foi por causa do câncer, né? Então, assim, a gente precisa falar isso muito para a mulher, porque a gente fica muito fragilizada. E perder o companheiro numa situação de câncer de mama, onde já muito é abalado a parte feminina, né? A parte do sentimento. O que é uma companheiro não, né? Companheiro fica. Do parceiro, enfim, nem sei o que eu chamo. Mas, enfim, quando esse homem vai embora... Quando aquele pênis vai embora... Eu faço menos. Não é? Pode usar isso. Quando o pênis vai embora, porque companheiro fica. Então, assim... É muito triste quando se perde essa parceria, né? Então é mais uma perda, né? Desculpa, eu tô agora rindo. Quando você perde o pênis... Mas é. Quando o pênis vai embora, a gente compra um vibrador. Mas olha, como apoio é importante. Então, assim, enquanto familiar de paciente oncológica, eles também precisam de apoio. Sim. Eles também precisam ser vistos e ouvidos. Então, por isso que é importante essa rede de apoio, essa troca entre eles, né? A gente tem uma roda de conversa só para as mulheres e só para os homens, né? Eu tô falando aqui do projeto, mas eu nem falei do projeto Enlace. Então, eu já ia puxar isso. Ufa, ainda bem! Eu já ia puxar isso. Senão ela vai dar uma puxada de orelha. Gente, eu tô indo falando à frente, vocês me desculpem. Não, mas eu ia puxar exatamente isso, Mari. Que você contasse pra gente um pouco como surgiu essa ideia do Enlace, obviamente que surge da sua experiência, e essa ideia dos familiares também, né? Porque é isso, adoece todo mundo junto, né? Adoece, desestrutura, e é uma situação que não é só o medo, mas é a situação econômica, é trabalho, enfim, filhos, lidar com o medo de morrer. Então, assim, é importante esse olhar. E o Enlace, o projeto Enlace, ele nasceu das faltas, né, que eu tive, desse olhar amoroso, desse olhar da medicina como um todo, da necessidade de fazer uma mudança nisso. Eu decidi fazer um projeto para poder apoiar outras mulheres, para que elas fossem acolhidas, não olhando para a doença. Porque quando eu adoeci, eu não sou muito de ficar pesquisando esse negócio de grupos, né, de redes sociais, mas depois que eu fiz o projeto, eu comecei a olhar. E eu falei, puxa, como se fala sobre câncer? Câncer tipo A, B, C, enfim, né, vão falando sobre as doenças. Ou então você olha, só mostra as cicatrizes, as dores, chorando. Eu falei, não é isso que eu quero.
Eu preciso falar de esperança. Eu preciso falar daquilo que ninguém fala durante um tratamento de câncer, que é, gente, eu ainda tô viva. O que eu faço? Eu tô viva, eu tô passando por um tratamento de câncer, mas eu tô viva. Então, o que eu faço com isso? Porque ninguém fala sobre isso, a gente fica perdida, né? Então, eu decidi reunir profissionais, voluntários, especialistas na parte oncológica. Muitos desses profissionais são pacientes oncológicas, e isso faz a diferença porque o olhar é outro, né? Mas a nossa equipe, mesmo não sendo de paciente oncológica, também é incrível, porque tem esse cuidado empático, né? E através desse projeto a gente tem conseguido alcançar mulheres em lugares que muitas vezes no interior do nosso país, onde ela falou para mim que só tem o sinal do Wi-Fi. É onde ela consegue entrar nos nossos encontros e ela consegue partilhar que ela foi abandonada pelo familiar porque disse que câncer era um castigo. Nossa. E ela ficou sozinha, e ela chorava, e a gente disponibilizou uma psicóloga para fazer um acompanhamento, um acolhimento emocional com ela de forma gratuita, porque ela não conseguiu isso. Então eu falo, valeu a pena, né? E através do projeto Enlace, nós temos esses encontros regulares, online, para que todas as mulheres do Brasil e até fora do Brasil, porque nós temos pessoas, inclusive brasileiras, que estão fazendo tratamento de câncer fora do país, de forma gratuita a gente pode se reunir e falar sobre nós. É um espaço para sermos quem nós somos, para falarmos sobre o que nós sentimos, sem julgamento, sem medo. E muitas falam, nossa, eu acho que hoje eu vou chorar. Elas falam assim, por que não se segura tanto para não chorar? E uma falou uma coisa que eu fiquei pensando, ela falou assim, gente, eu cheguei pro meu marido e falei assim, não aguento mais. Ele assim, claro que você aguenta, você recebeu o diagnóstico precoce, você tratou, você faz tratamento num lugar maravilhoso, você tem que agradecer a Deus. Ela, eu sei de tudo isso, mas não é nada disso que eu tô falando, eu só não aguento mais. E aí quando ela falou isso no grupo, todo mundo entendeu o que ela quis dizer. Talvez os outros não entendam, mas a gente ali entendeu. Porque a gente às vezes não aguenta mais, é tanta coisa que você nem pensa, você só vai vivendo. Opa, tem que correr pra lá, fazer medicação, injeção que dói. Tô fazendo, o que mandar eu tô fazendo. Você nem pensa, você só vai vivendo. Então, é um espaço para ser, é um espaço para entrar em contato com o sentir. E a gente percebeu que o sonho, quando nasceu o Enlace, já o sonho também era ter o acolhimento com os familiares. Porque eu vi a minha família sofrendo. E eu vi o apoio que a gente pôde ser para ele. Então, a gente também tem esses encontros com os familiares, eles também podem passar com psicólogos e receber essas conversas. Psicólogos, essas pessoas são parceiros, Mari? Por exemplo, psicólogos, pessoas que estão nos assistindo, podem, de repente, fazer parte dessa rede? Podem, vai ser um prazer. Nota 10 para este ponto. Muito legal, né? 10, várias. Já era para ter levantado ela mereceu várias muito. Estrelinhas. Como que a gente acha o Enlace, Mari? Conta um pouco pra gente, de repente, alguém que tá nos assistindo, e a gente vai colocar aqui também. A gente vai colocar aqui, não tenha dúvida, vai deixar na descrição também. Mas, além disso, eu acho que assim, né, são dois vieses aqui. Quem é um profissional que quer ajudar e, obviamente, quem está nos assistindo, que está passando por uma situação de câncer ou é familiar, pode procurar também. Tem que ser câncer de mama, Mari? Olha, câncer de mama é a nossa vivência, mas cânceres ginecológicos podem participar, porque são mulheres cuidando de mulheres. Perfeito. E ali a gente não fala sobre doença, a gente fala sobre o sentir, sobre a beleza da vida apesar do câncer. Então, assim, no Instagram nós estamos @projeto_enlace. @projeto_enlace. Então, assim, entra, segue, compartilhe, mande mensagem. É um projeto construído a várias mãos. Sim. E vai ser um prazer ter você como nosso voluntário, você participando nas nossas rodas de conversas, você vai se sentir acolhida onde você estiver, não tenha dúvida, porque a gente fala que o abraço virtual, ele chega, a gente envia flores para as mulheres, é incrível, o projeto é incrível, é incrível. Eu achava que era tão simples e se tornou, porque a gente precisa voltar para o simples, a gente precisa voltar para o básico. A gente precisa voltar para o que está aqui dentro. Desculpa. A gente está indo para uma rodada final, entendo, mas eu queria agora entender os seus filhos.
Não falei dos meus filhos. Porque eu queria muito saber como é que eles viveram isso com você. E claro, Ó, uma tinha 1 ano e meio, outra não entendiam Lufen, mas de repente mamãe ficou Não. careca, ok. Agora eu já contei. tenho um pouquinho mais de idade. Isso. Quando eu descobri a primeira vez, né? Como eu falei, a minha filha com 3 anos e meu filho com 1 ano e meio, eu falei pra eles, porque eu prefiro a transparência, né? E eu prefiro incluí-los no processo dentro daquilo que eles... Mas você falou o quê pra um de Eu 3 falei, anos? Gigi e Rafa, a mamãe tá dodói. Quando a gente tá dodói, pra onde a gente vai? Pro hospital. Eu falei, então, a mamãe tá com dodói na mama. A mamãe vai precisar ir no hospital pra fazer um tratamento pra ficar boa. Aí eu fui, operei, vocês vão ficar com a vovó. Eu vou ficar com a vovó, que maravilha. Ótimo, fui, operei e voltei. Aí eu expliquei, eu falei, como a mamãe operou a mama, meu filho com 1 ano e meio, filho, sapeca, né, vem com tudo e abraça. Nossa, Eu falava pra ele assim, sim. filho, aqui tá dodói, não pode, né, tem que ser aqui. Aí eu lembro que ele vinha correndo, ele parava ali, mamãe, é aqui que tá dodói, né? Aí ele vinha e deitava aqui. Então, a gente precisa entender que as crianças, elas são incríveis, né? Sim. Mas elas têm essa capacidade. E durante o tratamento, eu falei pra elas que eu ia tomar um remédio mágico, que foi feito só pra mim, que eu era muito especial, e eu fui escolhida pra tomar aquele remédio, eu tive que criar uma coisa lúdica, né? E falei que os meus cabelos iam cair, e aí eu ia ficar muito forte depois. E aí meu filho olhou pra mim e falou, mamãe, igual Sansão? Eu, tipo assim, nossa, ele fez uma associação muito rápida. Muito bom. Falei, filho, mas a mamãe vai ficar muito forte, igual Sansão, porque o cabelo vai crescer. Enfim, aí falei isso pra eles participaram. Aí passou. Aí depois na recidiva, a mesma coisa, expliquei pra eles, mas onde eu queria chegar esses dias eu tava vendo uma foto do meu tratamento, que eu tava careca, minha filha, hoje com 8 anos, ela virou pra mim, mamãe, você ficou careca? Aí eu, filha, mamãe ficou careca, lembra? E assim, isso me marcou, porque eu falei, uau, acho que deu certo. E uma passagem rápida, eu sei por causa do nosso tempo, eu não suportei ficar sem a prótese, né, sem a peruca. Então assim, pra todo lugar que eu ia, eu ficava sem cabelo. Eu sempre colocava Sempre prótese, peruca, nunca ficava sem cabelo. E aí, eu voltei, né, numa bobeira, eu abri a porta pra minha filha, a amiguinha dela tava junto, eu tava sem a peruca. Aí ela falou assim, Gigi, a sua mãe tá careca com cabelo igual de homem? Aí a Gigi, Ela falou bem assim, eu só olhando, eu falei, bom, não tenho o que fazer. Ela assim, é que ela teve um dodói no peito, aí ela tomou um remédio, caiu o cabelo, mas ela tá bem. Aí passou. Aí essa mesma amiguinha, outro dia foi lá em casa, eu tava com a peruca. Ela falou assim, questão de dias. Ela virou pra Gigi e falou assim, Gigi, o cabelo da sua mãe já cresceu? aí a minha filha olhou pra ela e falou assim, é uma peruca, mas não conta pra ninguém, tá? Aí eu falei, gente, que maravilha! É importante a gente trazer um pouco de leveza pra um assunto que já tá tão pesado. E é isso, a nossa vida é assim, né? A vida é assim, o grande desafio é como a gente vai enfrentar, né, a vida como ela se apresenta e não como a gente quer que ela seja, né? Oh, meu Deus do céu. Não, eu acho que a gente vai finalizar, né, com a minha pergunta. Mari, eu vou voltar para a questão da essência, né? Queria que você entrasse um pouco, até acho que deve ter muita gente que está nos ouvindo, que está pensando agora se está vivendo de acordo com a sua própria essência. O que você tira disso hoje? Assim, agora que você está aqui sentada, vivido tudo isso, com todas as dores, todas as coisas, quem é essa Mariana e o que ela tira disso tudo que você pode compartilhar com a gente? Nossa, essa Mariana é a Mariana leve, a versão... Eu sempre fui muito alegre, mas hoje eu posso entender que essa alegria, ela triplicou porque vem da leveza, né? Então assim, eu sou a Mariana que não preciso mais cumprir tantas regras. Eu sei quais regras eu quero cumprir. Eu sei quem eu sou hoje. E eu valorizo as marcas da Nova Porcelana. Eu entendo, eu consegui, essa leveza veio da integração da Mariana que cumpre regra e da Mariana que quer viver com leveza. E quando eu cheguei nesse ponto, eu pude perceber que eu entrei em contato com a minha essência, com quem eu sempre fui, e a vida ao longo da loucura intensa, né? A vida adulta tem os seus, né? As suas cobranças, me afastaram. E eu acho que a gente acaba, infelizmente, querendo ser aceita no meio, enfim, por onde a gente quer agradar os outros. E muitas vezes se afasta de quem nós somos, não é? E a gente não se dá conta disso. Mas eu adoeci
E percebi. E hoje estou aqui com vocês, né? Nota 10, maravilhosa. Maravilha. Livrem-se, gente. Olhem para dentro de si e façam essa pergunta. Eu estou feliz com o que eu estou vivendo? Eu estou de acordo com o que realmente eu quero ser e viver? Faz sentido todo dia eu acordar e fazer sempre as mesmas coisas? Se fizer, beleza. Mas se não fizer, é tempo de mudar. Né? Nota 10 de novo! Nota 1000. Eu nota quero chamar 1000. você que tem uma empresa que faz locução, que precisa de voz, porque a voz da doutora Mariana é de uma paz. verdade. Gente, pode Se me ela contratar. for gravar um negócio Eu gravo. meditativo pra você dar aquela Preciso ficar escutando ela o dia relaxada, inteiro. é uma coisa Olha que eu maravilhosa. Preciso ficar escutando a Mariana o dia inteiro. Gente, na mesma proporção que eu ouço, eu falo. Mas é uma voz que ela é hipnotizante. Adoro. Invista. Muito boa a sua voz. Me contrate. Isso aí, isso aí. Pera, vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, caramba. Ah, meu Deus do céu. Já tô sofrendo. É você. Eu sei. Ok, vai lá. Eu sei. Eu vou pegar o Neil Armstrong de novo, vai. Meu, gente, minha caneca. Eu empresto o Neil Armstrong, ele é um objeto de consumo, vai. Cara, que difícil terminar esse programa. Primeiro, assim, eu já falei várias vezes pra Mari o quanto eu sou admiradora dela. Eu acho que eu quero só deixar isso claro, de verdade. O quanto eu sou admiradora, porque você passou por tudo que você passou e você tá à frente agora do Projeto Enlace. É de uma beleza, assim, sem tamanho, sabe? Tá trazendo isso pra outras mulheres, sabendo exatamente do que elas estão precisando. Então, você tem, assim, minha total admiração. Meu, é tão difícil falar, né? Porque é um episódio centrado em algo, né, que não é a minha vivência. Mas eu só fico com vontade de viver depois que eu escuto a Mariana, sabe? Eu acho que a gente finaliza isso daqui e quanta coisa eu penso e fico deixando de fazer, ou me criticando, ou me julgando, e tudo parece tão pequeno agora, sabe? O episódio anterior eu tava reclamando da minha falta de colágeno, agora parece ridículo, entende? Tudo bem. Sabe? Tudo bem, não tem. Agora parece ridículo, entende? Porque, caraca, né? Tamo numa vida, tem tanta vida, né, Mari? Tem tanta vida, né? E eu acho tão lindo, assim, que um aprendizado é, enquanto a vida, você tem que estar lá, você tem que falar de cura, você tem que falar de esperança. Então, que a gente viva, gente, que a gente, sei lá, se permita viver nossa essência, nossa verdade, e que as pessoas apoiem o seu projeto. Mari, essa é a minha função aqui, que o Enlace, ó, tem que ser gigante, Mari. Faça gigante parte. igual você, de verdade. Muito Igual bom, vou dar todas 10 as mulheres pro mulheres. boom da Nath. Várias Nota mulheres, 10. essas mulheres são incríveis. Exato. No meu momento de boom, é aquela... Volto à reflexão, né, de que o câncer não é uma sentença de morte. Mas ele é um divisor de águas, talvez possa dizer, né? Então, o meu médico tem uma frase que eu acho fantástica. Ele falou, existem os vivedores e os morredores. Você dá um diagnóstico para uma pessoa de um câncer tipo tal e o mesmo diagnóstico para outra pessoa do mesmo tipo de câncer, tem aquela que vai falar, bora, como é que eu faço esse negócio aí? Vamos lá, mesmo que sofrendo, mesmo com medo, mas bora pro pau, vamos pro negócio. E a outra que vai se consumir numa coisa terrível, já morreu, já... Veja, cada um tem uma história, tem um acesso à saúde, a gente nunca sabe o desfecho, mas mesmo aquela que vai ter um desfecho não favorável, a forma com que ela leva esse progresso faz toda a diferença para ela. Sim, no tempo que tiver. No tempo que tiver. Então, o apoio, o estar próximo, o abraçar os seus filhos e cuidar deles e ficar com eles e receber todo o carinho que você merece. Sente o cheirinho. É coisa espetacular. É o que faz valer a vida. É. Então, é isso. Eu fiquei... E
Meu Deus, ainda bem que a Natália falou na minha orelha sobre você, porque eu tô muito contente de ter te conhecido. Essa história é muito linda e eu tô muito feliz que a gente pode trazer aqui pra vocês. Então, tem 2 caras aqui emocionados com essa história que eu já reparei também, Marcelo e Paulinho, o lado masculino da F My Brain. Exatamente. E agora o seu boom, por favor, doutora Mariana. Chegou esse dia, Tudo que eu queria na vida era participar do boom. Gente, eu tô muito feliz com esse boom. A doença me proporcionou isso, porque estou aqui com vocês, né? Talvez seja assim, o que você diria pra Mariana com 37, quando teve o diagnóstico, e sendo a Mariana com 41? Eu falaria pra ela que assim como as ondas do mar vão ali na areia, fazem o desenho, voltam, vai uma nova onda, faz uma nova marca e volta. Assim é a nossa vida, né? Os momentos ruins, né? Assim como os momentos bons, na verdade, passam rápido, os momentos ruins ou não tão bons também vão passar. Então esse foi um grande aprendizado, né? E o que eu queria falar aqui para todos que nos ouvem, né, e nos assistem, você é valiosa, você é valioso. Muitas vezes a nossa vida, né, ou tantas cobranças, ou a maneira como você viveu, foi acumulando entulho emocional, né? Os nossos entulhos emocionais ali, escondendo nossa preciosidade, nosso diamante. Então, assim, se você não está conseguindo encontrar o seu brilho, talvez seja a hora de tirar, dia após dia, um entulho por vez, até você voltar a enxergar o seu brilho. Pessoas. É isso que eu falo para cada mulher. A doença veio com um propósito, assim como as dores da vida. O que a gente pode aprender com isso? Se você se sente culpada pelo câncer, talvez seja a hora de mudar os conceitos, de mudar pensamentos, de mudar comportamentos e se livrar dessas culpas que podem ser destrutivas. Tem muita vida para viver, né? Isso aí. Nossa, pera, todo mundo, por favor. Fuck my brain. Uhul! Eu tô dando 10, ou eu bato palma. Gente, eu não quero mais ir embora. Gente, eu novo membro do Fuck My Brain. Ai, olha, eu aceito. Gente, que coisa espetacular, que coisa espetacular. Você sabe o valor dessa conversa, mande para as pessoas. Comente, fala, vamos fazer uma troca de histórias do que você já viveu, do que você conhece. Isso é um apoio muito legal. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Convido aqui de novo a você nos seguir nos nossos canais, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, atenção, @FMy.brain. Convido você a se tornar membro do nosso canal no YouTube. Participe, assine, R$4,80 e pouquinhos centavos por mês para ajudar aqui a FMyBrain a continuar. Participe do projeto Enlace, passe pra frente se você conhece alguém que pode ajudar também. Semana que vem a gente está de volta às 18 horas e ó, feliz da vida por todos vocês estarem conosco. Um abraço, tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.